Vieira Cast está no ar hoje e a gente trouxe uma edição especial, porque a gente vai começar a fazer blocos do Vieira Cast especiais com os cursos que temos lá no Instituto Vieira. E hoje, especialmente, a gente trouxe o professor Renato dos Santos Lopes, mais conhecido como Professor Renato. Professor Renato. O nosso professor de inglês, formado pela faculdade CCAA, corretor de imóveis, especialista em habitação. No ano de 2011 a 2013, foi presidente do Rotary Club de São João de Meriti. Atualmente é professor voluntário de inglês no Instituto Vieira. É um prazer ter você aqui. Hoje, infelizmente, a gente está desfalcado aqui do nosso apresentador, o Glaucio Burler. Ele teve um probleminha, uma questão para resolver técnica, mas no próximo programa ele vai estar aqui com a gente. Ele te pede desculpas também, em nome da família Vieira Cast. E eu tô aqui pra gente abraçar isso aí, você contar um pouquinho pra gente de como é essa sua vida lá dentro do Instituto Vieira, né? Com a aplicação do seu curso, como são os alunos, qual é a metodologia, faixa etária, enfim, tenho muita coisa para te perguntar, hein, Renato? Você vai me responder? Tô preparado. Tá preparado? Então tá bom. Hoje, como é o primeiro do nosso bloco aí dos cursos, né, que nós temos no Instituto Vieira, eu primeiro quero conhecer você. Quero saber quem é o professor Renato, o tão chamado professor Renato. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, os seguidores aí do Vieira Cast, nosso staff lá do Instituto Vieira. É uma satisfação estar aqui com você e, dada a importância do trabalho que é feito no Instituto Vieira, e falar um pouquinho de mim. Primeiro, te dizer que o inglês foi a minha primeira paixão. Quando eu era criança, eu comecei a ouvir músicas e entender que o inglês era uma coisa que era necessária para eu estudar, dado que naquela época, década de 80 para 90, a gente tinha uma realidade que o inglês estava chegando forte no país, na indústria automobilística, na televisão, no rádio. E eu comecei a estudar com 7 para 8 anos o inglês. Foi paixão à primeira vista e aí resolvi ser professor, apesar de já ter na família pessoas que eram corretoras de imóveis, que são a base da minha família, é a corretagem. É a corretagem, né? Mas o inglês chegou assim com força, dominou. Eu, depois que me formei, comecei a dar aulas no próprio CCAA e depois fui seguir carreira de corretor de imóveis e, a pedido do nosso amigo, o deputado Léo Vieira, assumi essa missão de ensinar as crianças, os jovens e os adultos o inglês para ser preparado para o mercado de trabalho. Então você foi lá através do nosso padrinho que te apresentou o projeto, né, Renato? O Léo, além de um grande político, uma liderança não só na Baixada, mas em todo o estado, é meu amigo pessoal, uma pessoa que a gente tem em grande conta, grande estima desde 1997, que a gente tem esse laço de amizade. E quando eu vi o projeto começar ali pequenininho, na São Pedro, lá em cima, falei, isso aqui tem a minha cara, é a minha identidade. Eu já tinha passado pelo Rotary na presidência, tinha desenvolvido alguns projetos parecidos com o dele. Ah, legal. E eu resolvi abraçar a causa e hoje a gente, inclusive, está lá na ata de fundação do Instituto, está o nosso nome lá. Muito bom. E você, no Rotary, você tentou implantar esse mesmo sistema de capacitação profissional, né? Mas aí você era presidente do Rotary, né? Você ficou muito tempo lá. Sim, eu ingressei no Rotary em 2008. Para quem não conhece o Rotary, é uma organização não governamental sem fins lucrativos de assistência humanitária. Em 2008 eu ingressei a convite de um grande amigo também. Se ele estiver assistindo aqui, eu quero mandar um abraço para o Sérgio Claro, nosso maior empresário de São João de Meriti, o cara que investe, acredita na cidade. E a convite dele, ingressei para o Rotary. Em um ano eu já era secretário. No segundo ano tinha uma eleição e o clube passava por dificuldades, tinha poucos associados, muita gente idosa. Os companheiros resolveram me indicar
para a presidência, houve a eleição, a gente venceu a eleição e eu fiquei 2 períodos seguidos. Então nós fizemos alguns projetos. Um deles foi voltar para a sede, que é ali na Rua do Antigo Social, no centro de São João. Então a gente revitalizou todas as salas de aula, fizemos auditório, reformamos banheiro, fizemos cozinha nova, porque o almoço é tradicional você almoçar no clube, né? Na quarta-feira. Ah, legal. E a gente conseguiu desenvolver alguns projetos, telecentro, curso de panificação, legal. curso de estampar camisa com silkscreen, fizemos ajudas a lar da criança, asilo de idosos, a própria APAI. Todos os cursos são gratuitos lá? Todos os cursos gratuitos. E hoje tá, o Rotary está com uma outra realidade, muito mais associados. Peguei o clube com 8 associados, entreguei com 26. Caramba, muito boa a sua gestão, hein? Hoje tem 50, Parabéns. Tem 50 associados. Tem uma mesa de som maravilhosa, igual a essa que eu estou vendo aqui. A gente investiu bem, conseguiu resgatar a autoestima dos associados, atrair novos associados e isso é uma marca nossa, fazer tudo com dedicação, com carinho, por onde a gente passa, assim como eu faço lá no Instituto Vieira. E você é carioca, nascido aqui na Baixada Fluminense? Carioca, filho de professora e de motorista de ônibus, com orgulho. Não te cortando, mas tá aí o dom de lecionar. Tá aí o dom de educar, né, Renato? Verdade, verdade. Não era um sonho meu seguir essa carreira de professor. Mas, como a gente entende que está no sangue, assim como a corretagem também está, a gente acaba sendo multifacetado e vai ganhando espaço aí aonde é possível a gente chegar. E qual é o seu time de coração? Flamengo. Vitória sim. ontem, ó, 4-1 no Vasco. Muito bom. Lamento muito pelo meu amigo Léo, que deve estar chorando muito essa hora. Né? Você já falou pra gente Faz aqui, parte. quando você conheceu o Instituto Vieira, né? E quando nasceu essa sua vontade de lecionar, de educar, né? De dar aula em um projeto social? Olha, eu já tinha dado aula num curso de idiomas de um grande amigo, lá na Tijuca. Fazia isso sem remuneração, que gosto. E foi uma maneira, na época, de resgatar um pouco essa paixão pelo inglês que estava adormecida ali. Eu estava com tempo disponível, a gente tinha saído ali da gestão do Cresce, depois vou falar rapidamente do Cresce, Claro. se for possível. E eu falei, olha, eu aceito aí um desafio de ir para Tijuca toda semana, 2 vezes na semana, dou aula lá. Mas você está enferrujado? Eu falei, não, põe aí um professor mais top que você quiser, a gente vai fazer um bate-bola. Se eu ficar reprovado, você não me chama. Ele me chamou, marcamos lá, fizemos uma conversação aí de 1 hora e falou, ó, pode vir que você está afiado, confio em você. É o nosso amigo Fernando Cabral, lá do Centro de Idiomas Rio. Grande abraço aí pro Fernandão. Centro de Idiomas Rio. Famoso Portuga. E há quanto tempo você está no Instituto Vieira? Desde a fundação. Desde a fundação? Desde a fundação. E além do Instituto, você disse que você já fez um projeto social no Rotary, mas em algum outro projeto social você já trabalhou? Não, só no Rotary mesmo que a gente tem semanas, meses que são voltados para as avenidas de serviço, que a gente chama, que é saúde, educação, cultura. Cada mês você trabalha uma área diferente, a gente faz eventos na rua. Entendi. E assim, agora eu quero saber, você lá ministra o curso avançado, básico, intermediário de inglês lá no Instituto Vieira? Então, lá nós temos 3 modalidades diferentes, né? O curso Kids, que é infantil a partir de 5 anos, de 5 a 10 anos. A gente usa uma metodologia de associação por imagens, por cores, trabalha um pouco a fala, ensina as crianças a lerem todo o alfabeto, legal. Contar de 1 a 1 milhão, ver as horas, as estações do ano, os animais. E o inglês
voltado para adolescente e adulto, ele foca mais em quê? Gramática, verbo to be, conversação, tem uma prova escrita e uma prova oral. A gente segue aí um padrão de ensino semelhante ao padrão que tinha antigamente no CCAA, que até era audiovisual. Sim. Hoje a gente usa muito músicas e vídeos para você Pra criança pegar, estimular né? um pouco mais. E depois que fecha aquele módulo, a gente fez uma apostila boa, forte. Eu dou 4 aulas de conversação com a turma toda, a gente estimula a conversar entre si. É isso que eu queria saber, como é que você prepara as suas aulas, né? Porque eu sei que são todos os sábados, não é isso? Todos os sábados, cada aula tem em média 1h20, 1h30 de duração. Então eu chego 9 horas e saio meio-dia. Uau! É uma maratona. Maratona mesmo. Mas a gente vai cheio de gás, cheio de disposição. Venho de longe, já tem algum tempo que eu não moro em São João, mas nasci em São João, fui criado em São João, sou eleitor de São João. E a gente não larga esse lugar aqui de jeito nenhum. E você está ajudando, contribuindo aí para formar uma sociedade melhor aqui em São João de Meriti, né? Melhor. Dando oportunidade a essas pessoas que não têm oportunidade. Quem daria essa oportunidade de estudar inglês, enfim, né? Nem o básico, né, às vezes a gente tem aqui, né? Infelizmente. Lamentavelmente, Bianca, a gente, quando inicia o processo de inscrição lá no Instituto Vieira, depois que passa pela assistente social e a matrícula efetivada, a gente faz uma aula inaugural com todos os pais responsáveis e os alunos. Ah, legal. E ali a gente escuta histórias, tipo, olha, eu estudo no colégio municipal tal. Qual a sua idade? 11 anos. Já teve inglês? Nunca tive. Estudo no coleginho tal do ensino público, municipal. Não tem inglês. Ah, você tem inglês na escola? Qual a sua idade? 14 anos. Agora que estou começando a ter alguma coisa, mas o nível é muito ruim. E ter o contato, né, com essa outra língua, assim, acho que eles nunca imaginariam, né? Enfim, é muito difícil, né? Aqui. Na realidade, a realidade do nosso município, eu estava vendo no outro dia uma estatística sobre Bolsa Família e esses auxílios do governo. Nós temos uma população ativa aí de quase 500 mil habitantes, 400 e poucos mil eleitores, 151 mil recebem auxílio do governo. Desses 151 mil, 93 mil e pouco, quase 94, em estado de vulnerabilidade extrema. Isso é muito grave. Muito triste, muito grave. Muito grave. Para a realidade da nossa cidade, é muito grave. Muito grave. E, assim, qual é o método educacional que você utiliza para aplicar as aulas lá? Você utiliza muita conversação ou é mesclado? Então, a gente usa, para o Kids é associativo. Imagem, áudio, vídeo e usa cores, animais, eventos. A gente cria lições tipo Joãozinho foi ao parque. Aí você vai introduzindo vocabulário neles. O adulto e adolescente, a gente fez uma gramática, uma apostila de gramática. A gente desenvolve matéria em cima da apostila. Introdução ao verbo to be, pronomes, adjetivo, verbos, artigos, tudo que é a base para ele começar a montar frases, tanto afirmativa, interrogativa, negativa, e dali a gente começa a desenvolver conversação, exercício, fala, tradução de música, legal. Para estimular o vocabulário ficar maior. Tem jogos? Você faz jogos? Chega a fazer jogos? A gente vai começar a fazer alguns jogos agora. Por quê? As turmas elas são muito diversas. Tem turmas que tem aluno que já estudou um pouquinho de inglês, tá num nível maior, mas tem alunos que estão ali do zero. Básico, do zero. A gente vai nivelando nas primeiras aulas para depois começar a colocar todo mundo no mesmo patamar e desenvolver maior. Mas a gente vai desenvolver algumas atividades boas. Né? E, Renato, ensinar é a sua maior realização? Você quer mais água? Quero.
Vamos lá. Olha, a gente entende que conhecimento não ocupa espaço. Não adianta a gente guardar dentro da gente conhecimento se a gente não puder ajudar as pessoas, contribuir para a evolução das pessoas. A gente não está fazendo nada de importante nem agradando a Deus. Então, lá no Rotary a gente aprende que a gente tem que doar um pouco de si sem pensar em nós mesmos. Então, isso aí eu vou levar para o resto da vida. Por isso que eu tô lá com o Instituto Vieira, tô com o Léo, sou parceiro ad eterno, não pretendo largar esse projeto nunca. Amém. E tenho certeza que com o trabalho que está sendo feito, e a gente agora não dá aula não só no Instituto, mas nos outros polos também que já estão espalhados pela cidade. Você dá aula em qual polo? Importante a gente falar Vila isso. Ruth. Na Vila Ruth? Vila Ruth. Ai, legal. E tem uma turma boa lá? É grande? Como é que é? Uma turma... É kids? Qual é a média lá? Lá de adultos. Lá adultos. Normalmente são mães, solteiras, senhoras. Ai, legal. E tanto lá como no Instituto eu dou aula também no curso de camareira, depois que a instrutora finaliza Sim. a parte teórica. A gente também dá um inglês técnico voltado para aula de hotelaria. Super importante, gente. Para ela entender o ambiente de trabalho, os equipamentos que tem no hotel, no quarto, no banheiro. A gente passa aula sobre restaurante, etiqueta, qual é cada talher, cada coisa que tem no restaurante. Bar de piscina, praia, rua... Toda essa atividade que envolve um hotel, o né? hotel, a gente passa lá, já é um inglês diferente. E isso é super importante a gente abordar, porque, assim, no curso de camareira, muitas mulheres, né? A grande procura é de mulher, né? Mulher. E muitas mulheres entendem, não, eu vou fazer o curso básico de camareira, mas e aí o inglês? Eu vou me deparar com um americano, com enfim, canadense, né? E aí como é que eu vou... Até um europeu também, enfim. Sim. Como é que você vai se comunicar com aquela pessoa, com aquele turista? Né? Então, isso é super importante. Você sente muita dificuldade delas? Como é que é o que elas trazem de feedback para você? Olha, Bianca, por incrível que pareça, assim, trabalhar com criança é fantástico. Eu, por exemplo, sou apaixonado por criança. Para mim, a maior realização é trabalhar com as crianças, que elas são atenciosas, são carinhosas, são muito, assim, têm uma energia muito boa. Mas essas mães e essas senhoras, elas têm uma vibração tão especial. Quando a gente pede a elas para repetir as saudações, as palavras, elas têm um empenho em ouvir, repetir. Às vezes a gente coloca um texto para elas ouvirem. Frase a frase, palavra a palavra. Você tem que ver o som que sai daquela turma. É isso que motiva a gente. E elas têm uma atenção especial. Especial. Elas têm muita vontade de aprender, de crescer. Disciplina, né, Disciplina. É muito bacana. Ah, legal. E, Renato, agora falando dessa sua vertente aí familiar, né? A corretagem de imóveis, como nasceu essa vocação? Como é que... Óbvio que a família fala mais alto, né? Fala. Mas, assim, tem aquela coisa que bate ali no nosso coração que diz, não, eu vou caminhar para esse lado. Verdade. Bianca, a corretagem, ela nasceu da seguinte maneira. Minha avó, já é falecida desde 99, já tinha imobiliária, já era corretora já há mais de 20 anos, tinha uma empresa já tradicional na cidade com um trabalho muito forte. E eu estudava e quando saía da escola ou do curso eu ia para lá. Aí eu fui olhando aquele universo todo, aquelas pessoas, negócio, vende imóvel, aluga, eu comecei a gostar um pouco daquela área. Quando minha avó partiu, ela estava muito debilitada de saúde, ela me fez um pedido. Olha, eu sei que você está fazendo uma faculdade para ser analista de sistema, que foi a segunda paixão, informática, mas você não deixa sua mãe encerrar a imobiliária, porque minha mãe tinha escola e era professora no município.
E ela não queria se envolver com a imobiliária porque tinha minha tia, meu tio, toda a família estava ali. Mas Deus traçou um caminho que falou assim, ó, é a vez de vocês tomarem conta disso aqui. E eu, durante o período de faculdade, fui fazer o curso para ser corretor, tirei o Cresce. Hoje, eu tenho 23 anos de inscrito. Caramba, parabéns. Muito tempo. A gente está aí com uma inscrição na casa de 29 mil. O Cresce já está em 91 mil inscritos. Caramba! Então eu já faço parte já do patrimônio do Patrimônio conselho. histórico, é. Então a gente hoje, assim, muita coisa que eu fiz na profissão, se eu fosse analista de sistema, não faria. E aí a gente se sente realizado por realizar o sonho das pessoas. Nossa cidade, ela tem uma diversidade muito grande de trabalhadores, ambulantes, camelô, pessoas que batalham, fazem as coisas em casa, são microempreendedores, saem na rua para vender. E a maior satisfação é vender imóvel para essas pessoas. Que estão ali buscando o dia a dia para ter a sua casa própria, né? Ter casa própria, a gente ajuda o pessoal a regularizar renda, fundo de garantia. Isso é uma área que eu me especializei, que é o financiamento e também a habitação. Na época aí do Minha Casa Minha Vida, eu posso dizer assim, que ajudei alguns prefeitos a subirem um pouquinho mais alto aí no palanque político. A gente ajudou a gerir vários projetos Minha Casa Minha Vida e foi um sucesso muito grande. Que alavancaram, né? E qual foi a história assim mais, já que você falou de o que mais te emociona, te motiva, né? Qual foi a história assim mais marcante que aconteceu que você assim levou no seu coração quando você entregou a casa própria para alguém? Olha, a gente já vendeu muito imóvel, graças a Deus, mas você vender um imóvel para um camelô, uma pessoa que vende coisa na rua, todo dia junta aquele dinheirinho, e a pessoa não tinha a mínima noção de como ele ia fazer para comprar. Você tem uma ideia, ele vendeu um carro, um Fusca, pegou na época um dinheirinho que ele tinha guardado, juntou com o dinheirinho do Fusca. Caramba. Deu de entrada, a gente ajudou ele fez imposto de renda, regularizou, abriu a continha dele na caixa. Em 4 meses ele estava com o imóvel dele comprado, fechando o processo todo. E assim, é uma coisa que você nunca mais esquece. Assim como a gente não esquece quando você recebe um recadinho de um aluno. Na turma Kids, a segunda turma que eu peguei no projeto, tinha uma criança autista. Caramba. E assim, pra gente é um desafio, porque muito grande, né? Você tem que dar foco nos outros alunos, mas principalmente naquela criança. Uhum. Toda aula ela fazia um desenho, um boneco igual a mim, botava um coração, pintava de lápis. Tio Renato, te amo. Aquilo ali desabou, né? Desabei. Primeira vez que eu recebi a cartinha, eu desabei. A nossa coordenadora Ruth estava chegando na hora. O que houve, Renato? Você está chorando por quê? Eu falei, não, estou emocionado, porque uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado, que é diferente dos outros, que precisa de uma atenção especial, a gente tem um carinho grande por essas crianças. E ela te retribui com um presente desse, a gente não vai esquecer nunca mais disso. É gratificante, Eu né? tenho todos os bilhetinhos dela guardados até hoje. Tá lá. Tá guardado legal. Lá na pastinha lá do projeto. Ela não faz parte mais do projeto hoje? Não. A mãe dela acho que tá fazendo um curso lá agora, mas é uma coisa assim que não tem como esquecer. Cara, lindo, lindo, lindo. E todo mundo tem um pouco do mito do que é o inglês, né? Que é uma língua difícil, né? Você concorda ou você acha que é mais mito mesmo? É a questão de quem está passando, está instruindo? Bianca, o inglês, ele não é fácil de escrever. De falar, ele é muito fácil. Então, assim, lá no curso, quando a gente inicia da primeira aula de introdução,
Eu, inclusive, explico a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Exatamente. Porque o europeu fala o inglês britânico, mais polido, uma fala mais pausada, mais educada, e o americano fala rápido, com gíria, palavra partida, quebrada. Então tem essas diferenças e a gente explica, olha, cuida bem do ouvido, ouve bastante, preste atenção na aula. Quando eu falar, eu costumo repetir de 3 a 5 vezes cada frase, cada palavra, porque o ouvido bem treinado você vai longe no inglês. Com certeza. E um vocabulário amplo também te dá condição de falar melhor. Não é igual o português. A gente chega aqui, inventa um monte de palavra, cria gíria aqui, gíria ali. Cada lugar tem a sua gíria, o seu modo de Tem falar. o dialeto, mas É. o inglês é diferente. É diferente, mas assim, cada frase, uma palavra solta tem um significado, num contexto de uma outra frase tem outra. Eu costumo frisar bem esses detalhes porque é difícil. O inglês não é fácil de aprender a gramática, mas se você não aprender a escrever o inglês, você não aprende a falar direito. É verdade. E quantos alunos você tem hoje no curso, mais ou menos? Você tem uma noção assim? Cada turma tem em média de 18 a 25 alunos. Caramba! Responsa, hein? Até a Kids também. E qual é a faixa etária do Kids? Começa com 5 anos já até 10. Ah, legal. Então as inscrições lá, eles permitem dos 5 aos 10 anos, 5 né? aos 10 anos. Tá. E em média quanto tempo leva o curso, a duração do curso? O Kids são em torno de 3 a 4 meses. O adulto e adolescente, a gente tem um cronograma ali da apostila, em média de 4 a 5 meses, e mais um mês de aula de conversação e a prova oral. Então pode durar de 5 a 6 meses. Entendi. E, assim, há muita evasão ou não? Bianca, tem evasão sim, mas vou te dizer assim, o motivo. Muitos alunos vêm no particular, falam com a gente. A evasão não é por desistência de aprender, é por problema pessoal, familiar, coisas que acontecem ali que acaba tirando o aluno do curso. Do foco, né? Mas normalmente depois, numa outra turma, eles voltam, conseguem fazer. E assim, a gente depara com muita gente com problema não só social, mas psicológico também. Sim. E aí eu queria dar os parabéns às nossas assistentes sociais, nossas psicólogas isso, que né? dão o maior suporte a essas famílias. Quando a gente reporta isso para elas, imediatamente elas chamam o aluno, conversa, marca a sessão, procura ajudar se for alguma coisa mais grave, fazer um encaminhamento. Então eu acho o trabalho assim que é feito, eu nunca vi um projeto dessa magnitude, nunca vi. E o que você tem a falar do Instituto? Você já falou um pouco, mas o que você tem a falar assim, do Instituto Vieira em si, para você, o Renato Pessoa? Olha, o Instituto Vieira hoje, ele representa assim, o desejo de uma sociedade melhor, de um povo mais preparado, mais educado, com nível cultural melhor. A gente teve a oportunidade de observar durante um bom período essa política de trabalho e renda que o Estado, o município tem voltada para a empregabilidade. E muitas dessas vagas ficavam soltas e acabavam indo para outros municípios. Então, eu acho importante esse trabalho de qualificação profissional, que é a única ferramenta que as pessoas têm hoje para, de verdade, conseguir um emprego de carteira assinada. Então, o Instituto Vieira está aí nesse caminho de empoderamento, não só das mulheres, mas de homens. Não tem nada de preconceito com ninguém, não. A gente está aberto para todo mundo. Dá dignidade, Dá né, dignidade aos cidadãos. A gente vê que tem pessoas até que são de outras correntes políticas que fazem curso lá. Com certeza. E eu acho isso importante, é um reconhecimento da sociedade, é um trabalho muito competente,
muito sério que é feito lá. Obrigada, Renato. Agora a gente está chegando no final do programa, né? Eu quero que você deixe um recado aí para os seus alunos, né? Que você já deixou aquele recado que marcou para você, essas cartinhas, né? Mas acho que um recadinho especial, chamar a galera aí que esteja querendo fazer o curso. O curso ainda tem vagas, não tem? Ou vai abrir novas turmas? Explica aí para a galera e deixa suas redes sociais também. Dá um recadinho final. Então, gente, ó, o curso, a gente iniciou uma turma nova agora para cada modalidade. Mas as inscrições já estão abertas para as próximas turmas. Tem fila de espera, então quem quer aprender inglês, vai lá, faz a inscrição, que normalmente eles chamam uma quantidade grande de pessoas e no final faz uma triagem para ver documentação, nível de escolaridade, e você vai ter oportunidade de aprender inglês de verdade, com muita disciplina, a gente tem maior tranquilidade para ensinar. Os alunos sempre passam esse feedback para a gente, ó. Pai, mãe, às vezes uma avó que leva um aluno, ó, você ensina bem, meu neto te elogia, você explica com tranquilidade. Então a gente está lá para ajudar vocês. Problema todo mundo tem. Nós somos a solução dos problemas. Com certeza. Graças a Deus a gente está aí num lugar de tranquilidade, de paz, que vai te alavancar uma carreira que vai te possibilitar chegar em outros lugares. Não pensa que o inglês é só para quem vai viajar, para quem está pretendendo seguir uma carreira internacional. Não, você tem inglês na área de beleza e cosmético, você tem inglês na área automobilística, na indústria de transformação. Todo lugar você vai ter inglês. Informática. Então, ele está presente em toda a parte da sua vida. Nunca se esqueça disso. Com certeza. É a língua universal mais falada no mundo inteiro. Então a gente está aí aguardando vocês todo sábado, de 9 a meio-dia. Um abraço para todos. Meus alunos aí da turma nova, pessoal muito top. Dá um beijo para vocês. Beijo para a Ruth, para o Léo, para todo mundo. Tamo junto aí. Tamo junto, né, família Vieira? E a gente tá aqui querendo agradecer muito, muito, muito a sua participação. Muito obrigada por ter topado vir aqui no VieiraCast hoje, falar um pouquinho da sua turma, falar um pouquinho do que você leciona lá no Instituto Vieira. E gratidão sempre pela sua disponibilidade. O voluntariado é se disponibilizar, né? Verdade. E ser voluntário vai muito além de muitos ideais, né? Eu sei que você tem esse mesmo sentimento. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, beijo no coração de vocês todos e até a próxima. E o nosso bom e velho recado é agradecimento aos nossos parceiros. O Estúdio De Franco, a Barril Dobrado Produções, ao Amarildo, ao Jander Magalhães, ao meu colega que não está aqui hoje, não pôde estar, o Glaucio Burler, né? A Isabelle Farias, que faz essa make aqui, a Ruth Tebaldi, pela produção de elenco, tá sempre lá apontando quem é interessante pra gente trazer, quais os assuntos interessantes pra gente trazer aqui no programa, as faculdades Simonsen, a Universidade Castelo Branco, ao Instituto Invictus, a ABRAC, a FMX, ao Canto das Belas. Nossa, é muita gente. A TV Ecologia, que sem esses parceiros a gente não ia fazer esse programa aqui maravilhoso. E eu quero dar um último recado. É super importante você ir lá no nosso canal, curtir, seguir, comentar e compartilhar. Não deixa de compartilhar. Se inscreve lá no nosso canal também, tá? Segue o nosso perfil no Instagram, Instituto Vieira, _IVAC, e nosso Facebook. Agora a gente tem TikTok. E a gente tá agora no Spotify também, sabia, Renato? Não, isso é nova, não sabia. É novo. Novidade. Você tá na academia, tá no carro, você pode ouvir o VieiraCast aí. Top demais. Top demais, né? Muito bom. O VieiraCast fica por aqui hoje. Um abraço.